Olá a todos, neste vídeo vamos explorar alguns capítulos pouco conhecidos do livro de Gênesis, mas que contém histórias importantes e lições valiosas para nossas vidas. Embora muitos de nós conheçamos com as histórias mais conhecidas do livro de Gênesis, como a criação do mundo, o dilúvio e a história de Abraão, existem outros capítulos que muitas vezes são negligenciados, mas que também são ricos em significado e culto. Ao explorarmos esses capítulos menos conhecidos, espero que você possa ver como o livro de Gênesis é uma obra literária profunda e inspiradora que nos ensina sobre a natureza de Deus e sobre o propósito e significado da vida humana. Então, vamos começar. Gênesis 4:1-16. A história de Caim e Abel. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, e a história de sua rivalidade é bem conhecida. Mas a importância desse capítulo não é apenas sobre a disputa entre os dois irmãos, mas também sobre as consequências do pecado original de Adão e Eva. Caim matou Abel por inveja, e isso marcou o início da violência e do derramamento de sangue na história da humanidade. Gênesis 6:1-8. A história dos Nefilins. Este capítulo fala sobre os Nefilins, que são ouvidos como filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens. Embora o significado exato dos Nefilins não seja claro, alguns acreditam que eles eram seres sobrenaturais que causaram a corrupção da humanidade. A história dos Nefilins mostra que o pecado e a rebelião contra Deus podem ter consequências duradouras. Gênesis 11:1-9. A história da Torre de Babel. A história da Torre de Babel é frequentemente mencionada como um exemplo de arrogância e desobediência humana. Mas esta história também é importante porque mostra como Deus pode frustrar os planos do homem quando ele se opõe à sua vontade. A Torre de Babel também representa a diversidade linguística e cultural que existe no mundo, e que é o resultado da separação das pessoas após o episódio da Torre. Gênesis 25:2-19-34. A história de Jacó e Esaú. Esta história é frequentemente lembrada como a disputa entre dois irmãos pela primogenitura. Mas a importância deste capítulo está na revelação do caráter de Jacó e sua relação com Deus. Jacó é mostrado como um trapaceiro e um mentiroso, mas também como alguém que busca a bênção de Deus. Esta história é um combustível de que Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos. Gênesis 38. A história de Judá e Tamar. Esta história é muitas vezes ignorada ou esquecida por causa de sua natureza discutida. Mas a história de Judá e Tamar é importante porque mostra a falibilidade humana e a capacidade de Deus de redimir situações aparentemente sem esperança. Judá foi enganado por Tamar, mas no final ele reconheceu sua culpa e se arrependeu. A história de Judá e Tamar é um levado de que Deus pode usar até mesmo as circunstâncias mais difíceis para realizar seus propósitos. Gênesis 39. A história de José no Egito. A história de José no Egito é um dos relatos mais conhecidos do livro de Gênesis. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, e mesmo assim, ele manteve sua fé em Deus e prosperou no Egito. Essa história é um voo de que Deus pode usar até mesmo as situações mais difíceis para nos levar aonde Ele quer que estejamos. Gênesis 42:50. A história da reconciliação de José com seus irmãos. Este capítulo narra a história da reconciliação de José com seus irmãos. José passou anos no Egito, tornando-se um alto funcionário do governo, e seus irmãos o procuraram durante uma fome na região. Embora eles não o reconheçam de imediato, José acabou revelando sua verdadeira identidade e perdoou seus irmãos. Essa história é um importante de que Deus pode usar até mesmo as situações mais difíceis para nos ensinar lições sobre amor, perdão e reconciliação. Gênesis 48:50. A história da bênção de Jacó a seus filhos. No final do livro de Gênesis, Jacó abençoou seus filhos antes de morrer. Essas bênçãos continham profecias e previsões sobre o futuro de cada um dos filhos de Jacó. Essa história é importante porque mostra como Deus pode usar pessoas comuns para revelar seu plano e propósito para a história da humanidade. Em resumo, o livro de Gênesis contém muitas histórias importantes que nos ensinam lições valiosas sobre a vida, o amor,
a fé e a redenção. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor alguns dos capítulos menos conhecidos do livro de Gênesis e apreciar a profundidade e a beleza desta obra fundamental da literatura bíblica. Obrigado por assistir.